Vamos a mais um vídeo da série de estudos do livro do 100. E esse vídeo é o vídeo de número 20. E o tema que vamos tratar aqui é sobre o juízo final, com uma interpretação que nós sequer imaginamos que possa ser dada segundo o contexto deste livro. Trata-se da seção 8, o significado do juízo final do capítulo 2, a separação e a expiação. E essa seção é a última do capítulo 2. Então vamos à leitura conforme a nossa proposta. Então vamos lá. O significado do juízo final. Um dos caminhos pelo qual podes corrigir a confusão entre mágica e milagre é lembrar-te de que não criaste a ti mesmo. Estás apto a esquecer isso quando vens a ser egocêntrico, e isso te coloca em uma posição na qual a crença na mágica é virtualmente inevitável. Então aqui ele já diz que a gente faz uma confusão entre magia ou mágica e milagre. Nós já abordamos esse assunto em vídeos anteriores sobre a magia, mas vamos falar alguma coisa aqui rápida. A magia é quando você está identificado com a mente, que ele diz aqui, errada. É com a mente que está cooptada pelo ego e quer criar por conta própria, desvinculada de uma consciência maior, vamos dizer assim. E o milagre é a mente voltada para o Criador, para a criação. E aí podemos estabelecer esta pequena distinção. Continuando. A tua vontade de criar te foi dada pelo teu Criador, que estava expressando a mesma vontade na sua criação. Ou seja, Deus expressou e expressa a sua vontade em nós. Como a capacidade criativa reside na mente, tudo o que crias não pode deixar de ser uma questão de vontade. Daí também decorre que qualquer coisa que faças sozinho é real no teu modo próprio de ver, embora não na mente de Deus. Essa distinção básica conduz diretamente ao real significado do juízo final. Então vamos fazer alguns comentários a respeito dessa parte deste parágrafo. Ele diz que é na mente que reside a capacidade criativa. Aqui tem um gato que não me dá sossego. Fica lá, vamos para lá. Vamos um pouquinho para lá.
vamos fazer alguns comentários sobre este final deste parágrafo. O que ele diz aqui é o seguinte: é na mente que reside a capacidade de criar, pois ele nos estendeu, através de sua mente, a sua capacidade de criar em nossa mente, porque elas não estão separadas. Mas, como existe uma liberdade que nós não imaginamos, que é infinita, nós podemos utilizar desse poder para as nossas próprias criações. E aí o que ele diz aqui? Daí também decorre que qualquer coisa que faça sozinho é real no teu modo próprio de ver, embora não na mente de Deus. Tudo aquilo que nós pensamos, nós acreditamos que é real, pois Ele nos deu esse poder. E através desse poder, criamos a nossa própria realidade. Mas que não necessariamente Deus participa disso. Ou seja, embora não na mente de Deus, ou seja, embora essas criações não estejam na mente de Deus. E aqui é muito interessante, porque costumamos questionar a respeito do sofrimento, da violência do mundo, de doenças, e questionamos por que Deus criou isso, ou Deus deixou que isso seja criado, ou que isso é a vontade dele. Eu vou te dizer que Deus não tem nada com isso. Isso é criação nossa. E é dessas criações que nós devemos nos desfazer. Do mesmo modo em que elas foram criadas por este poder, elas podem ser desfeitas. Como que eu disse, Deus não tem nada a ver com as nossas criações pessoais, pois Ele não interfere em nosso livre-arbítrio, pois isso foi dado por Ele. É nós que temos que voltar para aquilo que é real e esquecer as nossas ilusões. Mas continuamos. O juízo final é uma das ideias mais ameaçadoras no teu pensamento. Todo mundo tem medo do juízo final, não é verdade? Principalmente na cultura cristã. Isso é assim porque não a compreendes. O julgamento não é um atributo de Deus. Veio a ser só depois da separação, quando tornou-se um dos muitos instrumentos de aprendizado a ser anexado ao plano geral. Assim como a separação ocorreu
no decurso de milhões de anos, o juízo final vai estender por um período similarmente longo e talvez até mais longo. O que quer dizer assim? A separação foi, vamos dizer assim, a concretização durante milhares de anos que nós fomos, dentro do tempo, construindo essa separação, colocando barreiras, acreditando na própria individualidade, até que chegamos a estar neste corpo, totalmente separado de tudo. E isso, não é dito aqui, significa, simbolicamente, a queda do homem. Mas vamos continuar. Sua duração, porém, pode ser muito reduzida pelos milagres. Um instrumento que encurta, mas não abole o tempo. Se um número suficiente de pessoas vem a ter, na verdade, a mentalidade milagrosa, esse processo de encurtamento pode ser praticamente imensurável. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, que o milagre vem para encurtar esse tempo. Ele vem para extinguir a ideia da separação. Ele é um meio pelo qual essa ideia é dissolvida. E aqui fala um pouco mais. Se um número suficiente de pessoas vem a ter, na verdade, a mentalidade milagrosa, esse encurtamento de tempo, ele é imensurável. E aqui é que entra a nossa humilde contribuição para que essas ideias aqui escritas possam ser divulgadas e mais pessoas possam entrar e aceitar essa mente milagrosa. E isso, como ele diz, vai encurtar o tempo, vamos dizer, deste sofrimento que nós vivemos neste mundo. Ou seja, a expiação é cumprida, ou, em outras palavras, a separação não tem mais sentido para nós. Nós estaremos na verdade do Criador. E sua mente e sua vontade será a nossa vontade. E não a vontade própria que cria criações equivocadas que redundam na compreensão que temos deste mundo. Mas continuamos
Contudo, é essencial que tu te libertes do medo com rapidez, porque tens que emergir do conflito se vais trazer paz a outras mentes. Ou seja, se você está com a sua mente subjugada pelo medo, como que você pode trazer paz ou liberação para as mentes que se encontram na mesma condição? Então, é o seu trabalho libertar do medo. E sobre isso vamos falar em outros capítulos, como é feita essa liberação do medo. E já falamos também em vídeos anteriores, mas isso ainda continua. Continuando. Em geral, se considera o juízo final como um procedimento empreendido por Deus. De fato, será empreendido por meus irmãos com a minha ajuda, a ajuda de Jesus. É uma cura final, ao invés de um acerto punitivo. Por mais que possas pensar que a punição é merecida, a punição é um conceito totalmente oposto à mentalidade certa. Então, aqui se dá um certo alívio quando se compreende o contexto dessas palavras, que o juízo final não é uma condenação. Nós não estamos para ser condenado por Deus e padecer no inferno eternamente. Ou, segundo as nossas crenças, ir para o céu, mas do qual nós não acreditamos, pois o que nós acreditamos, na realidade, é o inferno deste mundo. Então, não há julgamento, você não é julgado por Deus, e sim, você é que se autocondena com a imagem que você tem de si e em relação a outros. E uma delas é que você é um pecador e merece ser punido. Isso, nada disso é visto por Deus, pois Ele te vê como Ele o criou. E essa matriz, que somos todos nós, ela é intocada pelas nossas próprias criações equivocadas. Mas, continuando, o juízo final poderia ser chamado de um processo de avaliação certa. Simplesmente significa que todas as pessoas finalmente virão a compreender o que tem valor e o que não tem. Então, o que quer dizer o juízo final? É quando você tem a compreensão final entre o que é de valor e o que não é de valor. O que é real
e o que é ilusório. Quando chegarmos a essa compreensão final, o que é ilusório deixará de existir, pois ele só existe pelas nossas criações equivocadas, que nós alimentamos através de nossos pensamentos egóicos, aqueles pensamentos que se acham que estão separados da fonte. Como Deus não interfere naquilo que nós pensamos, nós criamos todas essas condições que temos que lidar. Inclusive essa, que o juízo final é aquele em que você vai ser condenado. E aqui ele diz que punição não faz parte da mente correta, da mente certa. Depois disso, a capacidade de escolher pode ser dirigida racionalmente, quando sabes o que é real do irreal, ou que tem valor daquilo que não tem valor. Até que essa distinção seja feita, porém, as oscilações entre a vontade livre e a vontade aprisionada não podem senão continuar. Então, enquanto isso não acontecer, nós estamos aprisionados às nossas próprias criações. Complicado, não? O primeiro passo para a liberdade envolve uma seleção entre o falso e o verdadeiro, como que nós estávamos falando. Esse é um processo de separação no sentido construtivo e reflete o verdadeiro significado do Apocalipse. Em última instância, todos olharão para suas próprias criações e escolherão preservar somente o que é bom. Assim como o próprio Deus olhou para o que ele criou e soube que era bom. Nesse ponto, a mente pode começar a olhar com amor para as suas próprias criações, devido ao seu valor. E aqui é o seguinte, vamos acrescentar. Hoje, em nossas criações equivocadas, quando olhamos para aquilo que estamos criando, e principalmente para a imagem que temos de nós mesmos e dos outros, nós as contemplamos com medo daquilo que estamos criando. E aqui ele diz o seguinte, quando puderes olhar para as suas criações com amor, aí está a realidade. E aonde é estabelecido o juízo. O que quer dizer isso? Quando, por distinguir o real de ilusões, as ilusões são vistas como ilusões, portanto, não existente. Esse é o juízo final. Quando tu fores capaz de distinguir isso,
Mas vamos continuar. Nesse ponto, a mente pode começar a olhar com amor para suas próprias criações devido ao seu valor. Ao mesmo tempo, a mente irá inevitavelmente repudiar suas criações equivocadas, as quais, sem crença, não mais existirão. A expressão juízo final é assustadora, não só porque foi projetada para Deus, mas também por causa da associação entre final e morte. Esse é um exemplo claro da percepção invertida. Se o significado do juízo final é objetivamente examinado, fica bastante evidente que é, na realidade, o umbral da vida. Ninguém que viva no medo está realmente vivo. Ou seja, ele diz o seguinte: nós que estamos vivendo no medo, nós não estamos realmente vivos. Eu digo que nós estamos dormindo em um sonho. Não podes submeter a ti mesmo ao teu próprio juízo final, porque tu não és criação tua. Não foi você que se autocriou, embora nós pensamos que isso seja possível. Podes, todavia, aplicá-lo de modo significativo e, a qualquer momento, a tudo que fizeste, e receber na tua memória apenas o que é criativo e bom. Isso é o que a mentalidade certa não pode deixar de ditar-te. O propósito do tempo é unicamente dar-te tempo para conseguir esse julgamento. É o teu próprio julgamento perfeito das tuas próprias criações perfeitas. Quando tudo o que retens é amável, não há razão para o medo permanecer contigo. Essa é sua parte na expiação. Então, é muito libertador. Pois o propósito do tempo é dar-te tempo para conseguir este julgamento. Que amor nisso! Não tem como ou seja, eu não tenho palavras para descrever este amor. E quando pudermos olhar para as nossas criações, que não são nossas, mas que é dele,
em nós. E quando isso é aceito, em que a mente aceita essa união, que Deus está nela, não está separado dela. Deus cria nela. Aí está a nossa parte na expiação, que vem a dissolver exatamente essa separação. Até então, nós, pela mente, ou a mente em nós, expulsou, afugentou, colocou longe e até como inimigo a sua própria fonte. Veja aqui, paradoxo. A única coisa que vai resolver todo o problema que nós temos é aceitar a união de Deus na mente. É ela aceitar essa união. E não querer criar por conta própria, como se cada indivíduo fosse separado entre si. Isso é a nossa loucura. A todos os que me escutaram até o presente instante, minha real gratidão. E até um próximo vídeo, onde vamos entrar no capítulo 3, a percepção inocente. Seção 1, expiação sem sacrifício. Até lá.